Geralmente quando eu falo sobre terror, sempre tem alguém que acha que é exagero, ou simplesmente ficção. E tudo bem, mas hoje eu quero ver se você continua pensando assim, porque o caso de hoje não é um filme e também não é uma lenda. E se você não se sentir desconfortável até o final, talvez você simplesmente já tenha se acostumado com o horror. Rosenkrantz-Monat, weißt du ja, ne? Ja, Rosenkranz. aber die wenigste Baby. Die wenigste. Ja. Essa é a história real que inspirou The Exorcism of Emily Rose. E acredita em mim, a realidade é muito pior. O nome dela não era Emily, era Anneliese Mitchell, uma garota comum, nascida em 1952 em uma pequena cidade da Alemanha. Criada em uma família extremamente religiosa, onde a fé não era apenas crença, era obrigação. Missas constantes, orações diárias, penitência e por aí vai. Mas existe um detalhe pouco comentado. Anneliese ainda era jovem. Chegou a dormir no chão para pagar pecados que nem eram dela. Por fora, tudo parecia normal. Escola, rotina, vida comum. Até que, aos 16 anos, tudo mudou. Durante uma aula, ela simplesmente parou. Seu corpo travou e os seus olhos ficaram vazios. E ali, começava algo que ninguém conseguiria controlar. O diagnóstico veio rápido: epilepsia. E com ele vieram os medicamentos. Mas o problema é que eles não funcionaram. Na verdade, as coisas pioraram. Anneliese começou a ouvir vozes que não era só da cabeça dela. Eram constantes, agressivas, e diziam coisas específicas, de que ela estava condenada e que não havia salvação. E com o tempo, ela começou a ver coisas. Rostos deformados, observando ela no escuro, sombras se movendo, mesmo quando tudo estava parado. Mas tem um detalhe, que até hoje divide opiniões. Ela passou a rejeitar tudo que era religioso. Não conseguia olhar para um crucifixo. Entrar em uma igreja fazia ela entrar em pânico. Orações pareciam machucar. Aí vem a pergunta: como alguém criada na fé passa a rejeitar exatamente aquilo que sempre acreditou? Sem respostas da medicina, a família tomou uma decisão: buscar a igreja. No começo, o pedido foi negado, mas o estado dela só piorava. Até que, finalmente, a autorização veio, e então começaram os exorcismos. Der Rosenkranz, eine gewaltige Macht, die den Ja. Satan und alle Dämonen. Aber das glauben nicht viele. Die halten es hier nur volles Weiberzeug. Zum Glück. Wer ist da schuld daran? Ja. Não foram poucos, foram 67 sessões, meses inteiros dentro da própria casa. E o mais perturbador, foram gravados. E nessas gravações, a voz de Anneliese muda. E não só uma vez, são várias. Gravações distorcidas, quase irreconhecíveis. Ela dizia não estar sozinha. Afirmava que vários seres estavam dentro dela. Entre eles, Lúcifer e Judas. E outros nomes que simplesmente não fazem sentido. E durante os rituais, ela gritava e rosnava. Se contorcia de forma violenta, e existem relatos de que ela fazia centenas de genuflexões por dia, até destruir os próprios joelhos. Então, ela parou de comer e parou de beber, e mesmo assim, continuava, como se não sentisse dor, como se algo tivesse mantendo ela ali. Em 1976, tudo acabou. Anneliese Mitchell morreu, pesando cerca de 30 quilos, desidratada, desnutrida, com o corpo completamente esgotado, e a causa oficial foi clara: negligência e inanição. Mas nem todos aceitaram isso. Depois da morte, veio o julgamento. Seus pais e os 2 padres foram acusados de homicídio, e durante o processo, algo chocante aconteceu. As fitas foram reproduzidas,
E o tribunal ouviu. E quem estava lá nunca esqueceu. O caso dividiu opiniões. De um lado, médicos afirmaram que tudo era consequência de doença mental. Do outro, pessoas que ouviram as gravações diziam que aquilo não era humano. E no final, todos foram considerados culpados, mas receberam penas leves, como se nem a própria justiça soubesse o que realmente aconteceu. Décadas depois, o caso continua sem resposta. As gravações existem e os relatos também. E quanto mais você analisa, menos certeza você tem. Era apenas uma jovem doente sem o tratamento correto? Ou alguém que realmente enfrentou algo além da nossa compreensão? Porque se for só doença, como explicar certos comportamentos? E se não for, o que exatamente estava ali? Talvez o mais assustador dessa história não seja a ideia de demônios, mas sim o quanto a mente humana ainda é um mistério. E como entre fé e ciência, uma vida pode ser perdida. Mas e agora, eu quero saber de você. Se você estivesse lá naquela casa, ouvindo aquelas vozes, você acreditaria na medicina ou no sobrenatural?